Essa é uma palestra que eu dei no Congresso Brasileiro de Radiologia que aconteceu em 2023. E a minha ideia dessa palestra era falar sobre raio-x. Porque é tão raro você ver uma palestra que fala sobre raio-x. A gente fala sobre medicina nuclear, radioterapia, ressonância. Eu tenho uma outra palestra, que inclusive vou palestrar no mês que vem, que o meu amigo Dado Grau Técnico me convidou, que não fala sobre raio-x. Então eu falei, por que não fazer uma palestra que fale sobre o raio-x, mas que não seja também um capítulo de livro? Porque eu já vi muita palestra de raio-x e é da página 15 a 25 de um livro X e só isso. E aí nada atrás de produtivo. Então a minha ideia era justamente fazer uma palestra que eu pudesse falar um pouco de raio-x, mas que trouxesse alguma informação que, ao meu ver, talvez seja relevante para que a gente possa praticar um pouco, aplicar um pouco no dia a dia. Só que para isso tem algumas coisas que eu costumo introduzir que o profissional precisa entender. Nós somos profissionais, e é difícil o nosso profissional entender isso, que nós temos o que eu digo de autonomia profissional, né? O Sérgio, ele até falou, olha, para mim, o raio-x é o mais complicado de todos. Isso é muito pessoal, né? Talvez um profissional que há muito tempo trabalha numa outra tecnologia, uma outra especialidade, quando vai voltar para o raio-x, ele realmente fique, sabe, engessado. Há muito tempo que ele não trabalha com isso. Agora, eu digo que todo mundo que trabalha com raio-x ou é recém-formado do curso técnico sai achando que é um especialista em raio-x, que ele domina de ponta a ponta. Eu nunca vi um recém-formado ou um profissional que trabalha com raio-x que não ache que ele é de fato um especialista. E aí eu costumo brincar dizendo o seguinte: essa lance da dificuldade na especialidade, né? Na radioterapia, a título de exemplo, existe, por exemplo, o dosimetrista. Ele vai calcular a dose de tratamento necessária para um paciente. No raio-x, somos nós que vamos determinar os fatores e que vai resultar numa dose. Não tem ninguém para calcular isso. Então, otimizar a dose é função nossa. Na radioterapia, existe alguém que vai calcular, que pode ser um físico, pode ser um tecnólogo e pode ser um técnico. Há dosimetristas no Brasil técnicos. O Colégio Brasileiro de dosimetristas, perdão, ele tem esses dados. E na época eu conversei com a presidenta e ela falou: nós temos muitos técnicos. Então há um profissional específico para isso. No raio-x, não. Otimizar a dose é um papel nosso, de acordo com as nossas técnicas. E quem vai determinar isso somos nós. Só que nós determinamos a técnica e nós também precisamos avaliar a imagem. Se nós somos profissionais de radiologia, eu sempre falo que nós temos que entender de radiação, porque a gente trabalha com radiação para criar imagem. E a gente precisa dominar imagem. A nossa reta, o nosso parâmetro, a nossa régua de imagem, geralmente é a solicitação de repetição de exame. E eu acho isso completamente louco. O profissional que vai laudar, ele é um profissional que vai avaliar e diagnosticar aquela imagem. Mas quem tem que entender se a imagem está ok, por acaso algum setor que alguém trabalha aqui faz o raio-x e passa por alguém para avaliar e liberar para laudo? Ou geralmente você faz, você avalia e você libera para laudo. Ou seja, você é um profissional que tem essa autonomia. Então você precisa entender de imagem e você precisa entender de radiação. E por conta disso você precisa otimizar a dose. A ideia dessa palestra veio do dia a dia. Eu trabalhando, eu vi que muitos profissionais sabem sobre isso que eu vou falar. Talvez para muitos seja mais do mesmo. Só que muitos outros, e eu digo até a maioria, não sabiam disso. Eu vou trazer basicamente um artigo científico. Sabe? Não sabiam, não tinha ideia disso. Eu me lembro que eu era estagiário, eu tentei botar isso na prática, e o staff falou: que loucura é essa? Que loucura é essa? Então, depois de muito pensar, eu falei: não, eu quero trazer uma palestra que fale sobre raio-x. Vamos falar sobre raio-x de tórax, porque também é outra coisa que vale a pena introduzir. A gente escuta muito assim: não sabe fazer raio-x de tórax, não sabe fazer nada. Quem nunca ouviu isso aqui, vai ouvir quando entrar no estágio. Só que o curioso é que o Colégio Americano de Radiologia fala que o raio-x de tórax é o terceiro mais complicado. Tem alguma coisa que não está batendo. Ou quem não sabe fazer raio-x de tórax não sabe fazer nada, ou ele é o terceiro mais complicado na hora de fazer um exame. E eu fiz um teste com os alunos meus uma vez. Pedi para todos, no final do estágio, trazerem imagens. E falamos: vamos brincar de ver imagem. E trouxeram de tudo. Eu digo para vocês que os tórax, 100% correto, nenhum. Mas também é muito difícil 100% correto. É um exame extremamente complicado para estar 100 na régua, sabe? 100% correto. Sabe? Mas
que talvez a gente ache que é um exame tão simples de fazer? Primeiro, pelo lance de não solicitar repetição, né? Mas eu te digo que hoje em dia é cada vez mais comum os médicos não terem noção da imagem, sabe? Então está cada vez mais na nossa mão isso. No passado tinham médicos que eles dominavam aquilo ali, eles falavam, pô, aqui está errado, porque teria que fazer assim, assim, assado, tinha que aparecer isso, tinha que aparecer não sei o quê, não tinha que aparecer não sei o que lá. Isso está cada vez mais raro. Então nós somos responsáveis por isso. Então esse é um ponto, que está nas nossas mãos essa atribuição. E aí, por isso, eu falei, então vamos falar sobre tórax, vamos falar sobre esse exame, entender o que que a gente pode fazer, o que que pode melhorar e o que pode ser parâmetro para isso. Tá? Eu passo aqui. Bom, otimização de dose e qualidade de imagem. Nos exames de tórax, aqui o que ele já introduziu. Bom, que eu vou trazer para vocês? Na verdade, recomendações do Colégio Americano de Radiologia e da Comissão de Comunidades Europeias sobre os exames de tórax. Como é que deve ser um exame de tórax? Que tipo de técnica eles preconizam e por que essa técnica? Essa foi uma pesquisa feita lá em Ribeirão Preto, numa universidade, que gerou um artigo científico. E aí, o que se preconiza no Colégio Americano de Radiologia? Que se usa uma alta tensão, né? Um alto kV nos exames de tórax, assim como a Comissão Europeia também preconiza isso, ou seja, são exames que precisam de uma alta quilovoltagem e, resumidamente, uma baixa miliamperagem. Agora, o quão alto é essa quilovoltagem e o quão baixo é essa miliamperagem por segundo é que a gente vai debater, né? Mas preconiza isso. E por que se preconiza uma quilovoltagem tão alta e uma miliamperagem por segundo tão baixa? Porque a gente tem que entender que a técnica aplicada para o exame de tórax é uma técnica chamada de baixo contraste. Ou seja, tem que ter um contraste baixo. Não é incomum, e não foi incomum na minha vida profissional, ter exames de tórax, ainda mais quando era película, onde botava no negatoscópio e o cara falava assim, tá lindo, esse exame tá brilhando. Se está brilhando, ele não está cinza, ele não está fosco, ele não está feio. O exame de tórax, ele é feio, ele é fosco, ele é cinzento. Se está brilhando, tem alguma coisa errada aí. Essa imagem, ela pode estar, um leigo, o leigo pode olhar essa imagem e falar, pô, isso é uma radiografia de tórax. Um profissional ele tem que olhar com um olhar crítico e falar, não, calma aí, essa imagem está com muito contraste. Essa imagem está ela tá, errando para poder conseguir liberar para o diagnóstico, tá? Então, a gente tem que saber que é uma técnica de baixo contraste, que vai, resumidamente, se tratar de quilovoltagem alta e miliamperagem por segundo baixa. Bom, e aí, em alguns países, e no Brasil também, aqui já oferece níveis de referência, o nível de referência em radiodiagnóstico para exame de tórax, em PA, em paciente adulto, entre 60 e 80 quilos, 1,70 e 1,75, é na ordem de 0,15 a 0,40 miligramas de DEP, dose de entrada na pele, né? A importância de se manter um programa de qualidade faz com que a gente consiga manter esses níveis aqui. Um programa de qualidade vai fazer justamente com que o setor trabalhe dentro dos níveis que são recomendados. Bom, e aí cuidado do profissional na hora de fazer uma radiografia, seja ela qual for, especificamente agora no tórax. Boa qualidade de imagem reduz erros em diagnóstico. A gente, como eu introduzi, eu quero falar sobre otimização de dose. Eu não posso falar sobre otimização se eu ficar repetindo, 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 ou seja, dose e dose e dose. Eu trabalho, por exemplo, com pediatria, o nosso amigo Rubens também trabalha com pediatria, mais problemático ainda se for paciente pediátrico. Então, a gente precisa ter o cuidado de reduzir erros, uma boa qualidade de imagem para se reduzir erro em diagnóstico e se reduzir também o número de repetições. Bom, aí o que eu falei, técnica para exame de tórax é a de baixo contraste, que tem maior escala de cinza, e reduzir a repetição evita aumento de dose desnecessário. Bom, e aí, sobre a pesquisa, o que a pesquisa verificou? A pesquisa trabalhou com uma técnica de alta quilovoltagem que variava entre 109 e 120 kVp e um MAS, miliamperagem por segundo, de 1,5 a 3,8 e foi aplicado em 88,57% desses pacientes. A técnica de baixa quilovoltagem, ou seja, 70 kVp e de 5 a 10 miliamperagens por segundo, foi aplicada em 11,43% dos pacientes. Essa técnica aqui de 70 kV, aonde eu fiz estágio, eu diria não 70, mas 80, 85 era padrão. Era padrão de quilovoltagem para exame de tórax. Era padrão. Ou seja, um pouco acima disso aqui. Então, foi aplicado isso aqui e isso aqui. Eu falei ainda há pouco,
O quão alto deve ser esse kV e o quão baixo deve ser essa miliamperagem por segundo. A pesquisa já falou aqui, ó. Alta quilovoltagem, botou aqui. 70, ela já chamou de baixa quilovoltagem. Então, ela já deu uma referência de alto e baixo aqui, né? Bom, distância foco receptor de imagem padrão de 1,80 m de vazamento de tórax, com uma filtração de 2,7 milímetros de alumínio. E aqui eu botei algumas coisas que foram usadas na pesquisa, ou seja, medidor de tempo de exposição, medidor de quilovoltagem pico, medidor de dose, câmera de ionização, objetos de teste para alinhamento da grade, medidor de produto dose área e objeto de teste para coincidência de campo. Tudo isso foi usado e aplicado porque se trata de uma pesquisa que foi feita, então tem que ter algum mínimo de parâmetro e referência. Bom, vamos lá. Sobre a idade dos pacientes. Eles tinham entre 18 e 81 anos, com uma média de 32,2 anos, com maior frequência entre 30 e 49 anos. A espessura torácica variou entre 19 e 33 centímetros, com uma média de 25,38 centímetros e predominância de 22 e 27 centímetros. Bom, 41, continuando na pesquisa, nos dados da pesquisa, 41,66% dos pacientes foram submetidos a 2 radiografias cada, 2,8% dos pacientes a 3 radiografias cada e 56,25% dos pacientes a apenas uma radiografia. Bom, como é que ficaram essas doses que não verificaram? Ficaram entre 0,01 e 1,32 miligramas. Nós falamos que era entre 0,5, né? E 0,0, até eu me esqueci. E 0,40, entre 0,15, perdão, e 0,40. Era a margem. A gente está aqui em 1,32. Olha como já está bem mais alto. Mas vamos continuar entendendo. Nos pacientes que foram submetidos à carga inferior a 4,5 miliamperes por segundo, ou seja, uma miliamperagem por segundo baixa, a média de dose foi de 0,23, ou seja, está entre 0,15 e 0,40. Está naquilo que é preconizado. O desvio padrão, 0,027. Nos pacientes com radiografia com carga superior a 4,5, a média de dose foi de 0,98. 0,15, 0,40, 0,98. Já estamos acima do que deve ser, né? Um desvio padrão de 0,20, 0,2. Aqui tem a relação, ó, KVP utilizado. Vamos lá, vamos entender aqui, ó. Essa quadradinha aqui, o KVP que foi usado. Esse triângulozinho, o MS usado. E aqui ele vai ver a dose. MS mais alto, 5, com KV mais baixo, a dose lá no alto. MS maior ainda, KV menor ainda, aumentou. Aqui, manteve mais ou menos a mesma coisa, 10,5, aumentou. E olha o que acontece quando começa a diminuir a miliamperagem por segundo. 2,3, joguei para 115. Olha o que aconteceu com a dose que o paciente recebeu. Desabou. Ou seja, essa dose foi otimizada. E a gente aprende no técnico e na faculdade que é nosso trabalho otimizar a dose, desde que mantenha a qualidade diagnóstica da imagem. Não é uma otimização sem nexo. E esse quadrinho mostra isso. Ó, quando aqui eu volto a botar um MS mais alto, mesmo botando uma quilovoltagem mais alta, volta a subir essa dose. Bom, a média de dose com carga inferior a 4,5 miliamperes por segundo foi de 0,23 com desvio de 0,7. A média com carga superior, 0,98, ou seja, um aumento de 326% na dose fornecida ao paciente com MS maior do que 4,5. E qual foi a conclusão? O estudo apresentado mostrou que o que preconiza o Colégio Americano e a Comissão Europeia está correto. Ou seja, uma alta quilovoltagem com uma miliamperagem baixa, além de fornecer qualidade, porque também se demonstrou uma maior qualidade na imagem. Não foi só uma redução de dose. A qualidade da imagem ficou melhor, ou seja, foi melhorada essa qualidade. Então, se verificou uma imagem radiográfica com maior qualidade, proporcionando uma redução de 4,26 vezes, quando comparado a uma técnica em torno de 70, com carga transmitida de 5 e 10 miliamperes. Aqui está a conclusão, como eu falei, a aplicação da recomendação associa a redução de dose com ganho de qualidade de imagem. Aí, aqui eu proponho uma discussão
sobre esse assunto. Percebe-se que na prática profissional, a técnica de baixo contraste, ou seja, com alto KVP e baixa carga transmitida, em valores recomendados, não é muito usual em vários setores de raio-x. E não é incomum encontrar nos setores profissionais que trabalham com isso aqui, ó, 80 kVs com 8 a 10 miliamperes por segundo, que às vezes é por desconhecimento, e o que sugere, quando a gente entende que é por desconhecimento, que cabe ao supervisor de aplicações, ou seja, o SATER, ele recomendar a sua equipe. Vamos lembrar, é um supervisor de aplicações das técnicas radiológicas. Está na sua atribuição recomendar a equipe. Só para terem uma noção do quão louco é isso, uma vez eu falei com meus alunos, eu falei, expliquei isso para eles e falei, todos no estágio vou solicitar que trabalhem com uma quilovoltagem acima de 100 e o MS abaixo de 3. Todos voltaram ouvindo de algum staff que era loucura. Aí, o que eu fiz com todos eles? Eu imprimi o artigo, dei na mão de todos e eu falei, agora no estágio, entregue para quem disse que é loucura. Eu falei, a gente pode levar atualização para quem está lá dentro. Né? Eu até hoje, quando era estagiário, eu só ouvi de um profissional. Ele falou, eu troco com você, você está me trazendo novo. Você está se formando, você está me trazendo novo. E eu sou muito antigo aqui. A grande maioria não, às vezes fica uma soberba, o nariz empinado, achando que sabe tudo. E quando você vai ver, volta a falar, não é só dose alta, não. É qualidade de imagem baixa. Ou seja, os dois. Então, aquele profissional que deveria ser aquele cara que sabe de imagem, uma luta que eu faço há muito tempo. Nós precisamos ser o profissional da imagem. Aquele que olha e fala, eu sei que essa imagem está apta ao diagnóstico. Eu não estou falando para dar diagnóstico. A gente pode aprender com o tempo. As áreas se misturam. Né? Tem médicos que aprendem um pouco do nosso, a gente aprende um pouco do médico, as áreas se conversam, né? Então isso acontece, isso é normal. Agora, não adianta eu olhar e falar, pô, isso aqui é uma bronquiolite, se eu nem sei se a imagem está boa para poder avaliar. Ou seja, eu estou entrando na área que não é minha, e a minha eu estou pecando. Ou seja, eu não posso pecar na minha. Depois que eu não pecar na minha, aí que eu consigo ampliar o meu conhecimento e chegue, né, em outra área. Mas eu tenho que primeiro não pecar na minha. Então, isso aqui não é incomum. E tem um outro problema: as imagens digitais. Ela trouxe um relaxamento natural. O camarada vai lá, ele bota um MS mais ou menos por ali, um KV mais ou menos por ali, porque ele vai chegar no software e vai ajeitar tudo. Só que continuou a nossa obrigação profissional de otimizar a dose. Como? Abre o coisa, faz tudo. E aí, no final, ele ajeita no CR ou no CS. Ele esqueceu que otimizar a dose continuou sendo papel nosso. Ele acha que nós viramos um profissional que só entrega imagem. Então, só, eu entrego imagem mexendo com radiação. O Pantão já falou de medição nuclear, tem uma pergunta. Mas como é que fica essa dose, o efeito, né, daquele radiofármaco? Aquilo ali está bonitinho, ou seja, eu vou entregar o que eu quero buscando o menor dano possível. Né? Eu não vou botar um fármaco ali que vai ficar 15 dias de mim emitindo radiação que nem um louco, porque eu preciso o quê? Tem imagem, mas eu tenho que lembrar que tem uma pessoa aqui. A mesma coisa no raio-x. Ah, mas o raio-x é menos, ele é mais inócuo. Não importa, eu continuo com o dever de otimizar a dose. Tá? Então, a imagem digital trouxe esse problema também. O profissional vai lá, bota um KV que está por ali, eu brinco dizendo assim, por ali o KV, por ali o MS, e vai depois mexer a imagem. E a responsabilidade nossa foi para o brejo. E o pior, e eu gosto de falar isso numa sala fechada com profissionais que não tenha ninguém de fora. Eu sei que tem gente nos assistindo, mas eu estou imaginando que são salas fechadas com profissionais. O cara quer ter um trabalho desse, simples, bota ali, bota qualquer coisa e ajeita depois. E depois quer dizer, você não tem que ganhar muito bem, porque o meu trabalho é complexo. Meu trabalho é de ficção, sabe? Calma aí. Calma aí. Você está jogando o paciente ali, botando qualquer coisa ali, botando qualquer coisa no MS, aí pega um software que é a modernidade de tudo para você ajeitar, aí depois você fala, não, mas é super complexo, eu acho que eu tenho que ter um bom salário, eu tenho que ser bem remunerado para isso. Ué, o salário é de acordo com o grau de complexidade daquilo que você faz. E você quer banalizar o raio-x e depois você quer ter um bom salário lá, aí você tem que se decidir, porque tem alguma coisa que não está batendo aí. Ou você entende a complexidade, o quão pode ser importante e o quão não simples, vou botar assim, não vou nem botar complexo, o quão não tão simples é, ou então realmente complicou.
E eu estou falando, vamos lembrar do que eu estou dizendo, gente. Um raio-x de tórax. O tal que você escuta que não sabe fazer, não sabe fazer nada. Eu estou falando de um raio-x de tórax. Imagina, por exemplo, o Sérgio falou, aquele cara que chega baleado, eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer? Aquele cara baleado, eu tenho que fazer, por exemplo, eu já peguei um tiro de fuzil no antebraço, eu tenho que fazer um AP em perfil. Só que a parte de cima do antebraço está em AP, a de baixo está em perfil. Como é que eu faço? É o AP da parte proximal do antebraço, o perfil da parte distal, e depois eu viro, aí enfio o AP da distal, sabe? Então, a prática traz isso. Não é tão simples assim, sabe? Então, não, mas ele não está muito bem, não está em ângulo de 90, está em 45, então quer dizer que vai ser um AP e depois um inclinadinho, né? Para poder conseguir. A prática traz isso. Agora, e o tórax, que em teoria, e a gente está falando de pessoas que têm condições de fazer. Porque tem pessoas que às vezes mal têm condições de fazer. Então, ou a gente entende que a gente tem, primeiro, a autonomia profissional nossa, nós decidimos qual fator radiográfico nós vamos usar, isso vai culminar numa dose no paciente, otimizar a dose é função nossa, e depois disso a gente avalia a imagem e libera. Percebeu que você é um profissional autônomo? Profissional de imagem. Você é um profissional de imagem, não é de diagnóstico, é de imagem. Imagem que mexe com radiação para criar imagem. E aí você passa para o coleguinha do lado, que é quem? O coleguinha médico vai dar o diagnóstico, vai dar o laudo. O coleguinha médico vai dar o laudo. A partir dali, continua andando. Continua andando, porque aquele cara vai ter um tratamento, vai ter uma prescrição, a enfermagem vai entrar se ficar internado, o técnico de enfermagem vai. Ou seja, está todo mundo trabalhando em rede, mas sempre a fila da minhoquinha andando no meu lugar. Mas entenda, a sua autonomia é sua. Não tem ninguém que vai liberar o exame. É você que libera para laudo, tá? Bom, e aí, só para poder finalizar, é, é uma frase que eu sempre gosto de falar. Quando você trabalha somente com a prática, apenas se reproduz o que aprendeu, não se domina o que faz. É o tal do a prática é uma coisa, a teoria é outra, né? O Pantoja, acho que o Pantoja que brinca dizendo: se a prática é uma coisa, a teoria é outra, vamos pegar os livros, botar no meio da sala, queimar e vamos botar marshmallow, né? E vão comer marshmallow. Ou vai escrever um livro, que dá mais dinheiro do que fazer plantão. Se você tem um conhecimento e o livro está errado, escreve um livro que eu aposto que vai dar mais dinheiro do que fazer plantão. Tá? Bom, e aí, obrigado a todos aí. Aqui é o meu Instagram, aqui é meu WhatsApp. Quem quiser me procurar por qualquer dúvida, fique à vontade. E é isso.